Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao assunto do último vídeo, lesões musculares. Falaremos um pouquinho então sobre contusão, tensão, distensão e contraturas. Isso também vamos falar um pouquinho da relação entre idade e o maior acometimento de lesões. Ou seja, quanto mais envelhecemos, mais propensos a termos lesões. Então, começando esse vídeo, eu queria convidar vocês a abrirem um pouquinho mais a mente e pensarem como na nossa vida tínhamos menos lesões quando jovens, geralmente, e vamos tendo um aumento da propensão de lesões durante o passar dos anos. Isso é muito simples. Eu não sei a sua idade, mas acima dos 30 anos, em média, se perde 1% de massa muscular ao ano. E isso é um dado comprovado por diversos estudos. Se você tem uma vida sedentária, sem uma boa alimentação, sem a prática de exercícios físicos, essa perda ela é acentuada. Você pode estar perdendo muito mais do que isso. O sedentarismo ele é muito feroz em relação ao mau funcionamento do nosso corpo. Do contrário é verdadeiro. Se você tem uma boa alimentação, uma prática constante de exercícios físicos, você acaba combatendo esse mal que é a perda de massa muscular, consequentemente a fraqueza. Você acaba combatendo também o envelhecimento. O que seria uma lesão muscular? Qualquer alteração histoquímica ou fisiológica da musculatura pode ser considerada como uma lesão muscular. Elas são várias, como eu já falei para vocês, e também temos várias classificações para cada lesão. Hoje não vamos falar diretamente das classificações, vamos falar num próximo vídeo. Porém, vamos explicar um pouquinho dessa relação de lesões e idade. Isso sim, isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante entendimento, até porque ontem tive um exemplo clássico conversando com um aluno meu, onde ele disse que o sonho dele era ter uma moto para fazer viagens e que hoje, com seus 70 anos, ele chegou a pensar em comprar moto e acabou desistindo. E eu disse, mas por que esse é um sonho teu? E ele disse, olha, quando eu tinha 30 anos, se eu caísse de moto, a minha recuperação era uma. Hoje, se eu cair de moto e me machucar, a minha recuperação provavelmente seja mais lenta. E isso me trouxe uma lembrança que é óbvia para nós, profissionais da área da saúde, e eu acredito que para você que pode estar vendo esse vídeo, pode também ser uma relação de fazer uma reflexão sobre esse dado tão importante que é a perda de massa muscular, tecido ósseo, inclusive muitas vezes a perda de autonomia por conta da idade. Então, as lesões elas estão, além de estarem diretamente associadas à idade, o processo de cicatrização delas também fica muito mais comprometido com o passar dos anos. Mas Augusto, como ocorrem exatamente as lesões? Quais são os mecanismos mais frequentes de lesões? Bom, geralmente a lesão ela tem uma predisposição, a pessoa tem uma predisposição até aquela lesão. Ah, mas eu faço atividade física e eu me preparo. Tudo bem, você pode realmente ser uma pessoa ativa, porém, se alguma das suas capacidades físicas não estiver caminhando de acordo com o restante da sua evolução, você pode estar assim tendo um déficit de alguma capacidade que pode estar ocorrendo lesões. Os principais são flexibilidade muscular, perda dela e também perda de mobilidade articular. Atrelado a isso, eu poderia dizer para vocês também que a fraqueza muscular também é um dos principais riscos de lesão. Ou seja, um músculo mal trabalhado, um músculo enfraquecido, ele está muito mais propenso a se lesionar. Falando um pouquinho sobre isso então, eu digo para vocês que as ferramentas que nós temos para combater as lesões, elas são simples. Elas não passam por tratamentos absurdos, por medicações muitas vezes, geralmente através do exercício, através de uma boa alimentação, de uma boa recuperação, você consegue fazer uma preparação para que seu corpo esteja mais apto a ter menos lesões. Seria um trabalho de profilaxia. Então, qualquer alteração, muitas vezes de forma espontânea ou muitas vezes de forma impensada, dentro do seu cronograma de
articulações, músculo esquelético, parte óssea, tudo que você faz um desarranjo onde você não está apto a receber determinado movimento, você pode estar causando uma lesão. Mas também, pessoal, nem sempre as lesões elas têm uma aparência tão brutal quanto, por exemplo, uma troca de deslocamento, uma troca de direção, uma amplitude exagerada, onde geralmente ocorrem as lesões e a gente acaba tendo visualmente um dano muito grande. Algumas vezes, microtraumatismos vão somatizando, ou seja, várias vezes você tem pequenos microtraumatismos em determinada região, não faz o alinhamento das fibras de forma correta, geralmente isso é feito através do exercício físico, da fisioterapia, da terapia manual. Você não faz essa correção pequena e aí isso somatiza e pode trazer como consequência o dano de uma lesão maior. Vou falar um pouquinho agora sobre a importância de entendermos aquela relação que eu falei no início, as células do corpo jovem e as células do corpo adulto. Então vamos lá, sabendo que nós temos a grande maioria das lesões, elas são em membros inferiores e são membros que geralmente o membro inferior ele é muito mais estimulado durante a nossa vida pela questão do senta, levanta, caminha, corre, sobe escada, enfim, as lesões elas acabam se potencializando nessas regiões. Mas falando sobre isso também, eu gostaria de trazer aquela lembrança do vídeo passado que é sobre os riscos para a lesão, os riscos intrínsecos. Tá? Quais seriam eles? Alguns eu já dei uma breve pincelada, mas encurtamento muscular é importantíssimo. Temos que combater esse encurtamento e a falta de flexibilidade da musculatura. Fraqueza muscular, já falei um pouquinho também, é muito importante a gente manter o músculo ativo, ele forte. Nós precisamos fazer um trabalho que gere hipertrofia, e essa hipertrofia ela é feita através de um dano muscular que ele faz no seu processo de cicatrização, ele promove o aumento do tamanho da musculatura e com isso ele protege mais. Os desequilíbrios musculares, isso é muito importante, pessoal. Geralmente a gente acaba sobrecarregando algumas musculaturas e não se dá conta que temos que equilibrar fazendo a relação de equilíbrio entre agonistas e antagonistas. Isso é muito importante. Eu sempre dou o exemplo daquele pessoal, daquele jovem que ele vai para a academia, o garoto, e ele quer fazer bastante exercício de peito, ombro, e ele acaba gerando um processo cifótico porque ele não acha importância em trabalhar a região posterior do corpo, que seria no caso a região de costas, dorsal, né? Um mau alinhamento da fibra também é muito comum de promover lesões, ou seja, uma fibra ela começa a trabalhar geralmente através do pouco uso ou dessas microlesões não sendo tratadas, e ela começa a gerar um desalinhamento de fibras. E quando você gera um estímulo, por exemplo, de extensão, de contração, você acaba podendo, então, com essa fibra desalinhada, que ela estando no mau alinhamento, ela pode ter uma ruptura mais facilitada. A instabilidade articular é outro ponto muito importante. Eu considero as articulações hoje como fatores de predominância durante um treinamento. Até alguns anos a predominância sempre era a parte só muscular, mas hoje eu acredito que é muito importante nós trabalharmos mobilidade articular para prevenir lesões, porque a mobilidade articular está diretamente ligada ao funcionamento da parte muscular também. Sexo, como já sabemos, geralmente o homem tem mais massa magra, mais massa muscular do que a mulher, e a mulher sempre está tendo que buscar um pouquinho mais de estímulos para fazer esse acompanhamento. Fora que as alterações hormonais entre homens e mulheres no decorrer da vida também são muito grandes, né? A diferença delas, geralmente as mulheres têm muito mais alterações hormonais e isso interfere diretamente na musculatura, na sua composição. E por último, que é o que eu vou me ater um pouquinho mais hoje, a idade, né? Sabemos que quanto mais jovem o músculo ele está mais apto a receber cargas, a receber estímulos, e com o passar do tempo ele vai perdendo um pouco as suas funcionalidades. E aqui eu trouxe um textinho para ler para vocês que fala sobre posição de alongamento muscular. Bom, não é a posição biomecânica, e sim
o posicionamento de como a gente entende o corpo do músculo jovem e o corpo com o músculo adulto. Então vamos lá. Num corpo de músculo jovem, nós temos um menor número e adição de sarcômeros em série. Nós temos também um menor número de núcleos celulares. Temos também menos massa muscular. Esse corpo ainda não teve um desenvolvimento amadurecido para massa muscular. Do contrário, temos maior comprimento do tendão, ou seja, o tendão, que ele é a inserção do músculo, ele acaba tendo um tamanho geralmente um pouco maior. Esse comprimento ele permite que a musculatura também faça compensações e não fique tão exposta. Ele também tem um maior comprimento dos sarcômeros, ou seja, ele tem um número e adição menores, mas eles têm maior comprimentos. O comprimento dos sarcômeros são maiores. E também temos mais tecido conjuntivo intramuscular. Já no corpo adulto, as mudanças são sutis, mas elas são muito importantes. Por exemplo, num corpo adulto, a musculatura tem um maior número de sarcômeros em série, tem uma maior curva comprimento-tensão, que eu vou falar em outro vídeo, e não tem mais alterações, geralmente, no tecido conjuntivo intramuscular. Ou seja, esse corpo já está formado, ele já está um corpo adulto. Pessoal, finalizando esse vídeo, eu deixo então o meu pedido especial para vocês que continuem estimulando os trabalhos de força, hipertrofia, mobilidade, flexibilidade. E também que, dentro do possível, façam uma boa alimentação, cuidem do sono, porque isso sim posterga a nossa qualidade de vida por muitos anos e também aumenta a nossa expectativa de vida. Está comprovado que esses 3 fatores, sono, alimentação e exercício, são promotores de um aumento significativo na nossa vida e na nossa qualidade de vida. Então, um abraço a todos.